Essa paz, mais uma vez, agora com os irmãos da live ali que estão também assistindo, eu vou retornar o que eu falei aqui. Nós começamos passando essa apostila que fala sobre a escatologia. Eu não vou perguntar de novo o significado, porque os irmãos aqui já sabem, mas eu acredito que você em casa talvez não saiba o significado da palavra escatologia, ou talvez até sabe. Então você vai relembrar o que quer dizer. A palavra escatologia, ela vem do grego eschaton. A palavra eschaton quer dizer fim ou final de alguma coisa. E a palavra logia quer dizer ciência ou estudo. Formando a junção das duas, fica então escatologia, a ciência que estuda o fim das últimas coisas, ou a doutrina do fim dos tempos. Tá bom? E quando nós então vamos procurar na Bíblia, visualizar e enxergar os fatos narrados à luz da Bíblia, aonde nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar em Mateus, capítulo de número 24, tá bom? E vamos encontrar ali em Daniel, capítulo 9, e em Apocalipse. Há muitos irmãos que têm uma visão equivocada sobre esse termo da escatologia, esse ramo da teologia, e da disciplina doutrinária, que visa nos alertar sobre o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o anticristo, não é isso? A reconstrução do templo. São eventos que são simultaneamente narrados, porém em tempos de forma diferentes. Mas os evangelistas, quando escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, foram colocando de acordo com capítulos. Então a Bíblia ela não está em ordem cronológica. E então não adianta apenas somente ler Mateus e ignorar Daniel, para poder entender. Não adianta apenas também ler Daniel e ignorar Apocalipse, ou ler só Apocalipse e isolar Mateus e Daniel. Você precisa estar lendo um pouquinho de Apocalipse, um pouquinho de Daniel e um pouquinho aonde? Em Mateus, tá bom? A grande tribulação está escrito em Mateus 24, verso 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem tão pouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão então esses dias o quê? Abreviados. Pois bem, quando surgiu essa revelação, o porquê que Jesus falou sobre esses assuntos? Você vai ver em Mateus capítulo 24, no verso 1, aqui uma retrospectiva, que eles estão saindo do templo. O templo estava em ritmo acelerado das obras, para então eles voltarem na sua totalidade os sacrifícios de animais, os sacrifícios de paz, as orações, as festas ali que no original é Moed, dentro de Israel. E os apóstolos de Cristo estavam boquiabertos vendo a esperança da obra do templo, que ela agora foi ampliada no passado por Zorobabel, tá bom? Lá em Zacarias, a gente vê Deus falando sobre Zorobabel. Lá em Amós, capítulo 2, você vê Deus falando sobre o Zorobabel, capítulo 2, versículo 1, uma profecia da glória da segunda casa, fechando no versos 8 e 9. Tem ali duas mensageiras, duas testemunhas, o governo representado por Zorobabel e a igreja representada por Josué, tá bom? Quem é esse Zorobabel? É um homem que foi reconstruir o templo após os dias de Neemias, sendo que não terminou a construção. Então nos dias de Jesus, quem estava retornando a construção era Herodes o Grande. Então esses discípulos no capítulo 24, no versos 1, eles estão dizendo assim: mestre, vede que obras, que grandes edifícios. E o Senhor diz para ele: vede tudo isso?
Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não há de ser o quê? Derrubada. Aí Jesus estava fazendo uma profecia a partir do tempo e da época que ele estava. Que tempo? É o calendário. Ele estava no século I do ano 70. Tá bom? Então ele estava dizendo que no tempo dele mais para frente, né, aquele tempo seria o quê? Destruído. Então isso aguçou a curiosidade dos apóstolos, que chegaram até ele em particular e perguntando mais informações minuciosas e detalhadas. E então nós temos aqui, de acordo com a visão de Mateus, a galeria do sermão profético, que é Mateus 24, e Jesus começa a falar de princípio das dores, a destruição do templo e da grande tribulação, da epidemia, uma infestação de falsos profetas, que está no versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível foram, enganariam até os escolhidos. E eis que eu vos tenho o quê? Predito, profetizado, antes que esses dias o quê? Chegassem. É Jesus dizendo assim: o meu ministério é autêntico. Tá bom? Então no versículo de número 7, ele fala da grande tribulação, porquanto levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio das dores. Para a gente conseguir se posicionar nos fatos narrados chegar no arrebatamento, no passado, nós falamos aqui de Nabucodonosor nas aulas anteriores, né, que destruiu o templo. Falamos de uma profecia sobre Jacó e Esaú, né, para explicar a casa de Herodes, ali o rei da época de Cristo, né? Quem esteve aqui na aula anterior, pegou, prestou atenção, viu. Eu postei, está postado lá no YouTube, no canal da igreja. Você pode ir lá para conferir, né? Você vai lembrar de muita coisa que você talvez ouviu e esqueceu, ou se você não esteve aqui, você vai poder resgatar lá. Tá bom? Então vamos assim. Quando fala de tribulação na Bíblia, fala de forma rápida para entrar no arrebatamento, nós começamos então com o profeta Jeremias. Porque o profeta Jeremias é o homem que vai profetizar para a nação de Israel a chegada do rei da Babilônia. Porém, outrora, antes dos dias de Jeremias, teve um outro grande profeta lá na lei que profetizou os dias do cativeiro, da grande tribulação, atribuído, aplicando-se ao povo hebreu. Não ao mundo, na sua totalidade, mas a Israel restritamente. Quem foi esse? Moisés. Moisés disse que se o povo não tornasse para Deus no decorrer da sua peregrinação no deserto, após a saída do Egito, eles sempre voltavam atrás no coração, se despiram com Arão, né, no episódio do bezerro de ouro, Números 32, e no versículo mais à frente você vê Deus mandando, né, os irmãos matar os irmãos idólatras, e eles estavam o quê? Se prostituindo, bebendo vinho e adorando o bezerro de ouro. E Deus viu o coração do povo era o quê? Obstinado. E Deus falou para Moisés: Moisés, escreve no teu livro, ou seja, antes de acontecer, que lá na frente eles vão pedir um rei. E quando eles pedirem um rei, assim e assim assado vai acontecer com eles. Esse rei vai levar os filhos para serem escravos, as filhas para serem padeiras e cozinheiras. E se esse rei não andar no meu caminho e fazer o povo errar, eu, Jeová, ou Yahvé, trarei contra eles um outro rei, um rei feroz de cara, que tem a queixada de um leão, de fala diferente, mas que virá voando nas asas da águia. Então Deus fez uma junção: leão, feroz, asa das águias, fala do quê?
velocidade é atribuída ao Império Romano nos dias de Jesus. Ave César, eles têm um brasão da águia, os romanos. E quem é representado pelo leão? O rei da Babilônia. Então Moisés profetizou, Jeremias falou, concordou com a profecia de Moisés. E lá, quando o povo de Israel endureceu o coração no Egito, Deus estava dizendo que iria acontecer. Aquela geração morre, nasceu uma nova geração dentro da terra de Canaã, após as mortes de Josué, Otiniel, Débora, Barak, Sansão, os juízes que teve. Então o povo tornou atrás no seu coração, abandonaram a Deus e voltaram para a idolatria. E Deus levanta Jeremias. E Jeremias começa a falar como seria a tribulação dos judeus, a perseguição, se eles não voltassem para Deus. E então o rei da Babilônia se levanta. A cidade é cercada e destruída. Os muros foram quebrados. Detalhe: antes deles invadir, para você não pensar que eles logo chegaram entrando, eu vou conjecturar aqui que o século durou 9 meses, há 1 ano e 2 meses. As portas fechadas, nada entrava, nada saía. A comida acabou, a água foi contaminada pelo rei da Babilônia. O rei, com medo de ir para frente de batalha, se tranca e pede para fazer um buraco na parede. Nesse inteirinho, o povo mais pobre estavam um se alimentando da carne do outro. Se caía um companheiro na rua, os outros companheiros levavam para casa e cozinhavam para comer. Moisés escreveu sobre isso lá em Êxodo, como seria o sofrimento no cerco e no aperto, tá bom? E o que seria feito do templo, Jeremias falou: o templo vai ser destruído, a arca vai ser levada, não é? Os muros vão ser tombados. Você vê que Neemias está aí reconstruindo o muro. Enquanto isso acontece, o povo não deu crédito a Jeremias, Deus levantou Daniel aonde? Dentro da Babilônia. E no capítulo de número 9 de Daniel, você que está com a Bíblia, Daniel ele passou a orar, ele passou a estudar, orando e estudando. Ele não passou só a orar, ele passou a estudar e ao quê? A orar. E no versículo 23 está escrito aqui, ó: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és homem muito amado. Toma, pois, o sentido da palavra e entende a visão. Mas presta bem atenção. Deixa eu dar uma olhada mais atrás. Daniel 9, versos 2 ao versículo 3. Aí vamos pular para o 20. No versículo 20, olha lá. No ano primeiro do seu reinado, no reinado de Davi, eu, Daniel, entendi pelo quê? Pelos livros. E tem gente que fala mal de teologia. O profeta estava estudando pelos livros. Estava fazendo o quê? Um estudo de teologia baseado em Moisés e em Jeremias, que viveu antes dele. Porque eles eram o João da época deles, Moisés e Jeremias. Está aqui, ó: no princípio, no primeiro ano do reinado de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta quem? Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, ou seja, o sofrimento, que seria as tribulações, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, rogos, que é implorar, jejum e pano de saco, que é símbolo de humilhação e cinza. Pula para o versículo 20. Então Daniel está dentro do cativeiro, a mortandade já aconteceu em Jerusalém. Ele já não está mais em Jerusalém, ele está onde? Na Babilônia. Na Babilônia. Na Babilônia ele está lendo e estudando a Bíblia e orando. Quando ele percebeu que Deus abriu os olhos espirituais dele, e ele percebeu que a espada que estava sobre Israel não era a espada de Nabucodonosor.
Ela é a espada de Deus, a ira do próprio Deus. Mas Deus, antes de trazer a ira, Ele levantou a misericórdia através da boca de Jeremias. Quando ele entendeu, ele percebeu: Deus é justo e os nossos pecados Deus está cobrando em nós mesmos. Agora eu vou fazer aquilo que é mais inteligente. Ele foi, se despiu da roupa de príncipe, que ele era um príncipe na Babilônia, né? Botou uma roupa de pano de saco, ungiu a cabeça, jogou cinza, né? Ungiu com cinza, e foi orar a Deus, pedir perdão pelos pecados da cidade e do povo. Lá no versículo 4. Mas no versículo 20 ele diz assim: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo. Até o pecado da nação ele estava pedindo perdão a Deus, Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. E estando eu, digo ainda, falando na oração, o varão Gabriel, que é o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde e me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para tu fazer entender o sentido. No princípio das tuas orações, súplicas, saiu a ordem. Quando o homem passa a estudar a Bíblia e ora baseado naquilo que o Espírito Santo mostrou, a oração ela é o quê? Ouvida. Você está entendendo, Adriane? No princípio, quando você começou a orar. Porém, pois bem, dá sentido na palavra e entende a visão. Aí ele vai falar com mais visão sobre a 70 semanas. Eu já falei em aulas passadas aqui, né? Usei a figura também que está enquadrada aqui, está lá em Mateus 24, 7. Você pode pegar do 8, né? Quando ouvireis de rumores de guerra, é missa que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, né? Levanta a nação contra a nação. Sabe que é isso? O princípio das dores. Qual é a figura que serve para ilustrar? Não bate na bateria não, nós estamos no estudo. Qual é a figura que serve para ilustrar tanto as 70 semanas de Daniel 9, versos 24 por diante, como Mateus 24, versículo 8 até o versículo de número 9. É a mulher grávida. A mulher grávida é usada como uma figura para representar o princípio das dores e o início da grande tribulação. Como, pastor? A mulher leva quantos meses grávida? 9. Se você for dividir 9 para 3 pessoas, vai dar o quê? 3. Então, 70 semanas aqui não é semana de dias, são semanas de anos. Se você é bom de matemática, uma semana tem quantos dias? Uma semana, 365. Uma semana? Uma semana. Uma semana tem 7 dias. Vai para até rindo. 7 dias representado por um ano, 7 anos, né? Você está entendendo? Então, você vai subdividir isso daí em semanas de anos. Ou seja, 3 anos e meio, ou seja, 33 anos e meio de tribulação, mais 3 anos e meio de tribulação. Seria então onde a contração aumenta. Ou seja, o nível do pecado aumentou, a inteligência do mundo aumentou, não é? Claro que coisa aconteceu. Teve a tsunami, veio o Covid-19, não foi? Veio aí a gripe do frango, atingiu só as gestantes, vocês lembram? Tudo isso é o que? É princípio das dores. Num tempo atrás, só morria mais criança. Você ligava a televisão, criança achada na lata de lixo. Hoje em dia, o que mais você vê? Ex-marido matou a esposa. Esposa devorou o marido. Não é assim? Pastores evangélicos envolvidos em escândalo. Por quê? É Mateus 24, 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos o quê? Se esfriariam. Mas o eixo aqui, já é 9 horas, o eixo aqui está aqui na Babilônia. No capítulo 7, Daniel teve uma visão de 4 animais simbólicos.
Aquele animal que era o urso representa o rei da Babilônia. Não, o leão, o rei da Babilônia. O urso com 6 costelas na boca representa o império Medo-Persa, que é Dário e Ciro, o rei da Pérsia, o rei da Média. Né? O leopardo representa o rei da Grécia. Tá bom? O terrível e espantoso, né, representa o Império Romano. Ó, os 4. Aí você fala assim: 4 animais. Animal da profecia não são animais, representa reis e reino. Se você for ler Daniel 7, se eu voltar aqui um capítulo atrás, eu pensei que eu ia conseguir entrar no arrebatamento. Uma hora já está voando. Daniel 7, 23. Está escrito assim: olha, eu estou no 7, estou. Daniel 7, 23. E diz: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Está vendo? Então o animal aqui representa um rei, não é um animal em si. Na profecia, a palavra animal representa um rei. Você está entendendo? O leão, o urso, o leopardo e o terrível espantoso, que representa a Babilônia. Mas se você vir para Apocalipse, vamos comigo lá para Apocalipse. Isso que eu falei, se a gente estudar escatologia, vai para Daniel, vai para Mateus, vai para onde? Para Apocalipse, para você entender. Apocalipse 17. Para tentar desmiuçar isso aqui, eu vou tentar falar do arrebatamento. Se eu não conseguir hoje, eu prometo que na próxima aula aqui live, eu já falo direto. 17, 9. Apocalipse 17, 9. Você vai entender aqui, ó. Olha bem, presta atenção nisso daqui. Aqui está a sabedoria. Sentido, né? Sentido que é um entendimento. Quem tem a sabedoria? As 7 cabeças, perdão, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está o quê? Assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era já não é, e ela é, e também é o 8º, e é um dos 7, e vai para a perdição. Aqui nessa visão de João, nós estamos no contexto da queda da Babilônia. O que está por trás da palavra Babilônia? Diga assim: confusão religiosa. A mulher aqui representa o Vaticano, que é o papado, a Igreja Católica Romana. Tá bom? 7 colinas representam um monte onde está o que? O Vaticano. Mas também são 7 reis. 5 já o que? Caiu. 17, 9. Apocalipse. 5 já o que? Caiu. Ou seja, mas lá em Daniel 7, você vê quantos animais que representam reis? 4. Mas aqui em Apocalipse apareceu mais quanto? 3, 4, 5, 6, 7. Aqui em Apocalipse, João está vendo que 5 reis já caiu, ou ainda existe. Você está entendendo? E o outro ainda não veio. Quem é esse outro que ainda não veio? É o anticristo. Lembra que eu expliquei para vocês? Daniel 7 está interligado com Apocalipse 13, a besta do mar, que é o anticristo. Porque água ali não é a água representa povo, nação e línguas, tá bom? Está em Apocalipse 17, 13. Você vai ver isso daqui, ó. Apocalipse 17, que é o significado das águas. 15, não é isso, se eu me for a memória? É isso aí, Apocalipse 17, 15, disse: as águas que viste, aonde se assenta a prostituta,
são povos e multidões e nações e língua. Ou seja, essa mulher na profecia aqui representa a Igreja Católica. As águas representam as pessoas. Então, quando você vê, né, a besta que emerge do mar, Apocalipse 13, tá? Besta já não é o que? Um animal. Besta representa o que, Fábio? Um rei. Um rei pode se levantar no meio do povo? Pode. É a política. Quando você vai na eleição votar, você vai escolher o melhor candidato. Então, o Apocalipse 13 está falando da eleição. E tem crente que fala, não vai falar de política não, que não está na Bíblia. Como é que não está na Bíblia, rapaz? Deus é rei dos reis. Se nós não lutarmos para colocar os políticos evangélicos lá, o diabo vai dominar o mundo inteiro através desses homens se não tem Jesus. Eu digo como morada, né? Todos temos Cristo, mas eu digo assim, como princípio da sua fé e prática. Não é? Quem tem o Espírito Santo é guiado pelo Espírito Santo. Mas quem não tem o Espírito Santo é morada de demônio. Pode ser bonzinho, deputado, polícia, federal, não importa. Se não tem Jesus no coração habitando, é guiado por Satanás. E quem Satanás controla, investindo de poder e autoridade, ele usa para perverter a paz, para trazer regra. Quem está trazendo a lei de homem para homem, dependendo da liberdade, né, de sexual gay, o casamento homofóbico, quem? São esses vereadores que não têm uma vida com Deus, porque eles estão cegos no entendimento deles e indo contra a lei de Deus. Deus não criou o homem para a mulher, a mulher para o homem. Como é que essas leis querem criar um documento que está validando um homem casar com outro? Uma mulher casar com outro? Quem está por trás disso daí é quem? É o diabo. Então vamos lá, que eu estou desabafando aqui, perguntando tempo. Não é, dona? Aleluia. Aí as crianças agora não é menino e menina mais não, é crianças. Porque a criança pode escolher se vai ser menino ou menino. É isso que o cão quer fazer aí, ó. Aí fica o cara de crente, nem negócio de Bíblia, nem vai misturar a igreja com a, pelo amor de Deus, política pode não ter. A Bíblia falando aqui. Então água, na profecia, representa multidão, nações e línguas. A água na profecia não é água. A mulher aqui não representa a mulher. Nesse contexto representa a Igreja Católica. E a pergunta é, a Igreja Católica está cheia de pessoas? Sim ou não? Sim. Está no mundo todo. Você vai no meio do mato, que é uma Igreja Católica. Você vai na roça, debaixo da tampinha, para lá, para 6, tem sabonete, 3 preados, tem passa, brejo grande, nem vai. Passa tampão de sangue, nem. A princesa Feona, Shurek, vai. Você pensa que lá não tem civilização, chega lá, você vai chamar a Igreja Católica. Ou seja, qualquer bico, qualquer buraquinho que tem pessoas escondidas, estão lá. Eles dão um jeito de botar uma igreja lá. Por quê? Para poder estar assentada sobre muitas águas, dominando sobre muitos povos. Então a bênção que sai da água, aqui em Apocalipse 13, lá em Daniel 7, 23, um animal não é animal, é um rei. Então, se as águas de Apocalipse 17, versos 3, não é água, é pessoa, a bênção de Apocalipse 13, que sai do meio das águas, é um quê? Um rei que se levanta no meio do povo, ou seja, chamada da nova ordem mundial. Onde a besta vai lançar um novo documento, chamado de 666. Alguém vai dizer que é um chipzinho do tamanho de um arroz, que fica do lado direito da mão da pessoa ou na testa. A tecnologia, né, há especulações que a imagem da besta que vai estar falando vai ser um robô humanoide. E já criaram robôs iguais a nós. A matéria da pele é igualzinha. Tem homens casando com mulher robótica para não pagar pensão. Ele tem o transtorno de lavar fralda. Até a temperatura da carne parece a carne de humano, mas não é. E Apocalipse diz que a besta dará poder a sua imagem de falar, a ponto de cuspir fogo e se levantar contra quem e matar quem não lhe adora. Você está conseguindo pegar aí? Então vamos lá. Aqui
Aqui está a sabedoria. Apocalipse 17, 9. O sentido, o entendimento. Quem tem sabedoria tem o quê? Maduro, para entender. São 7 colinas, mas também 7 reis. 5 já caiu. Um ainda existe, o outro ainda não vê. E quando vier, convém que dure um pouco tempo. Quem sabe me dizer quais foram os reis que já vieram? 4, a gente já sabe que já está em Daniel 4, já falei aqui. Quem sabe quais são os outros reis que já caiu? Daniel? Sabe? Fábio 2? Sabe não? É o Egito. O antigo Egito foi o primeiro império no mundo. Tá bom? O primeiro poder foi Misraim, que é Egito. O segundo, Síria. Egito, Síria. Quanto? Babilônia. Grécia. Roma. Pegou? Tem ainda aqui, ó. Antes de Roma ainda tem Ciro e Dario, que é o rei da Média e o rei da Pérsia. Ciro já caiu, quem caiu? O Egito foi uma potência, é mais? Não. A Síria era uma potência, é ainda? Não é mais não. A Babilônia já dominou o mundo inteiro, é ainda? Não. A Grécia já dominou o mundo todo. Teve um tempo que a língua grega era a língua mundial. É ainda? Não. Ciro, né, o rei da Média e da Pérsia, dominou o mundo inteiro. É ainda uma potência mundial? A Pérsia? O rei da Pérsia e o rei da Média? Não. Esses 5 reis caíram. Qual é o rei que ainda existe? É o Vaticano, que é o papado. Aí a gente fala assim, não, o anticristo vai ser um dos padres que vai ressuscitar. Porque lá no catolicismo, eles têm a mania de embalsamar as pessoas e canonizar. Se eu faço bastante caridade, vão dizer São Hélio. Aí eu morri, não podemos perder São Hélio. Eu vou botar um formal, fazer um cara de coisa no meu corpo, para mim não purificar, para não perder minha forma. Então eles têm lá guardado corpo de cardeais que morreram, ó, que não teve rasura, não deu bicho. Então tem gente que trabalha com essa ideia, e eles entram pro cânon como se fossem santos e divinos, ganham divindade. A oração de Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, a oração de Guadalupe, Cosme e São Damião foram canonizados como santos. Você está entendendo? Então há especulações que o anticristo vai ser um desses padres, João Paulo I, João Paulo II, que iria ressuscitar e se tornaria o quê? A besta. Entendeu? Mas isso está errado. Isso está o quê? Errado. Porque o anticristo, ele não sai da católica, ele tem que sair do povo hebreu. Ele imita Jesus, ele tem que nascer da tribo de Judá, apontar sua genealogia, dizer que ele tem direito legal da cadeira em Israel, como Deus prometeu a Salomão. A Davi nunca voltará sucessor que se assente na sua cadeira. Sendo que esse anticristo, ele não só é alguém da linhagem de Davi, mas como ele quer parecer que ele é Cristo, que ele é Emanuel. Por isso ele vai dizer diretamente, eu sou Deus. E para ele dizer que ele é Deus, ele precisa sentar no santuário de Deus. E o santuário de Deus foi destruído. Aleluia. O santuário de Deus foi destruído. Amém? Porque quando Cristo profetizou aqui em Mateus 24, nos versos primeiros, que não ficaria pedra sobre pedra, lembra que eu falei? Ele estava no século I, no ano 70. Quando ele profetizou, ele está falando a partir do tempo dele para mais um tempo na frente. Nós estamos no século 21. Jesus estava no século I. Então, quando ele falou,
Depois de alguns tempos para frente, na Páscoa, Jesus o quê? Morreu. No terceiro dia, Jesus o quê? Ressuscitou. Aqui a gente já começa a entrar no arrebatamento. Ressuscitou e subiu. Mas, em Atos dos Apóstolos 1:8 até o 9, você vai ver Jesus indo para o céu. Ele vai dizer assim: olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém e em Samaria, e até os confins do templo. E está ali Lucas, o médico, dizendo: e tendo dito isto, uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e foi recebido em cima. E enquanto eles, os apóstolos, estavam atônitos olhando para o céu, vendo Jesus sendo assunto, ou seja, tendo a sua ascensão, dois varões vestidos de branco, dois anjos, se colocaram aos pés dos apóstolos e falaram: o quê? Varões galileus e israelitas, por que estáis olhando esse Jesus que foi assunto ao céu? Porque da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, ele vai o quê? Descer. Aqui começa a mensagem do arrebatamento, a segunda vinda de Cristo. Agora o tempo estava em pé. Se o tempo permanecesse em pé, o que o povo de Israel das 12 tribos iria dizer? Todos os fariseus estavam certos. Jesus é um falso profeta. Jesus é um vigarista. Ele falou que o tempo ia ser destruído, mas ele morreu. E ninguém mais sabe onde está ele. Só os apóstolos que estão dizendo que ele ressuscitou. Porém, se você ler o Evangelho, você vai ver os fariseus, pedindo para guardar a cova, a tumba, para os discípulos não roubar o corpo. Sendo que os guardas estavam dormindo, um anjo desceu, a pedra se moveu sem auxílio da mão humana, Jesus ressuscitou. Não é isso que eu estou te lendo no Evangelho? Mas a mentira dos fariseus permaneceu, dizendo que um dos apóstolos roubou o corpo de Jesus. Então, na mente dos judeus, Jesus até o presente momento ele era um falso profeta. Até que no ano primeiro, século primeiro, no ano 90, teve um homem que foi solto no dia que mataram Jesus. Quem sabe o nome dele? Diga assim: Barrabás. Barrabás era um revoltoso. Ele estava até aqui com os romanos. Já vou fechar aqui. Barrabás, então, ele criou uma revolta. Não só Barrabás, de acordo com os livros, que não são canônicos, inspirados, você vai ler no livro da Bíblia Católica, o livro de Macabeus. A palavra Macabeus quer dizer o quê? Martelo. Houve uma grande revolta no dia de Antíoco Epifânio, e ele era o general da Grécia, que sacrificou um porco no altar dentro do templo de Deus. E aquilo ali foi chamado por Daniel de profanação da desolação. Isso também está em Mateus 24:15. Jesus falando: quando, pois, vides o abominável da desolação, de que profetizou o profeta Daniel. Quem era o abominável da desolação na época de Daniel? Antíoco Epifânio. Era um dos generais da Grécia, depois da morte de Alexandre o Magno, Alexandre o Grande. Tá bom? Esse homem, na idade de 21 anos, Fábio, dominou o mundo inteiro e colocou a língua grega no mundo inteiro e o pensamento helenista. Porque todo reino, toda nação que ele vencia, sabe o que ele fazia? Ele pegava os deuses de lá para ele, chamado de ecumenismo religioso. E ele fez o panteísmo. Aí depois que os romanos chegaram, os romanos também tomaram os deuses da Grécia para eles. Se tornou o que? O panteísmo. Deuses em todos os lugares. Sendo que esse Alexandre o Grande, depois que ele vence esses países, domina o mundo, na sua época, ele vai morrer de uma ferida. Eu posso conjecturar que um câncer, algo brotou nele e provocou a morte. Quando ele morre, 4 amigos deles, que era general, dividiram o império. Tá bom? Dividiram o império macedônico. Um desses era Antíoco Epifânio, que a Bíblia chama de chifre pequeno. Ele decidiu perseguir os santos do Altíssimo. Quem eram os santos do Altíssimo? Os judeus. Se Deus é santo, no hebraico ele é o quê? Kadosh. Se os filhos de Deus têm a natureza de Deus, eles são o quê?
Kadoshinhos. Nós somos santificados pelo Espírito. Logo nós somos o quê? Kadoshinhos. Nós somos santos de Deus. Então o anticristo do nosso tempo, ele vai perseguir o resto daqueles que ficarem depois do arrebatar. Você está pegando? Depois do arrebatamento. Então Barrabás se consolou, se misturou com o pessoal da Galileia, onde era Pedro, e tentaram tirar Pilatos. Parece que, de acordo com a tradição histórica, Barrabás tentou matar Pilatos e houve uma outra investida antes da prisão de Barrabás, e alguém coloca Barrabás ali. Pilatos mandou tombar a torre de Siloé em cima dos homens. E Jesus fala que aqueles homens que morreram na torre de Siloé, eles eram dignos do reino de quê? De Deus, porque eles queriam a restauração de Jerusalém. Então, esse trecho que está nos evangelhos está falando de uma tentativa de homicídio dos revoltosos da Judéia contra o poder romano. Sendo que no ano 90, no século I, eles nessa rebelião, Vespasiano não aguentou mais, porque o imperador Claudiliano ou Justiniano queria usar Israel como exemplo para as demais nações que tinham vencido, né? E aí deu uma ordem de destruir Jerusalém. Vespasiano, que é pai do general Tito, dá essa tarefa a Tito. E Tito sai numa campanha para cercar Jerusalém no ano 90. Mais uma vez a cidade foi fechada, e é o que Jesus fala: ainda que estiverem grávidos, em Mateus 24. Porque haverá grande tribulação, dias de dores. As grávidas ali, tem gente que não entende, que fala que quando Jesus voltar, a criança vai ser arrebatada da barriga. Não tem nada a ver. Ele está dizendo canibalismo. A mulher grávida vai querer comer o próprio filho quando nascer, como aconteceu nos dias de Jeremias, lá em Jerusalém. Está pegando aqui? Foi o que aconteceu. Jerusalém foi cercada, derrubaram o templo de Salomão de novo, como Jesus falou, e quando o templo foi destruído, o povo começou a se converter em massa, porque entenderam, aquele menino, filho de Maria, da Galileia, que tinha um padrasto cujo nome era José Carpinteiro, falou que o templo seria destruído. Ninguém creu nele, só os apóstolos, que foi dizendo que ele ressuscitou e foi para o céu. Mas os fariseus, os herodianos, não batem na bateria, está tendo estudo. E os outros começaram a dizer o quê? Que Jesus era uma fraude. E agora o templo foi destruído pelo imperador Tito. E no meio dos fatos narrados, tem um historiador cujo nome dele é Flávio José. O Flávio José diz que enquanto os soldados invadiram Jerusalém depois do seu período de 9 meses do cerco, um deles pegou uma flecha inflamada, que é chamado de dardo inflamado, mirou pela janela do templo, porque os fariseus, os sacerdotes, não os fariseus, os sacerdotes, então fecharam a porta do templo para tentar guardar as coisas sagradas que tinha lá dentro. E outros saíram com vários pergaminhos escritos e botaram em vaso de barro, que jogaram dentro do Mar Morto, que é o mar, uma nascente do mar da Galileia, que é chamado de Mar Morto. Jogaram ali e esconderam alguns pergaminhos dentro das montanhas. É onde você vê no YouTube o povo falando: olha, acharam livros dentro do rio, acharam livros, pergaminhos nas montanhas, porque desde aquela época houve isso. E esse soldado que jogou a flecha flamejante dentro do templo, o fogo pegou pela cortina e pela madeira, mas as madeiras do templo eram forradas de quê? Ouro. Diga ouro. De ouro. E quando o fogo esquentou, o ouro foi derretendo. Os soldados estão matando as pessoas para poder dar um exemplo para os outros, e estão vendo no meio da fumaça saindo uma luz brilhosa, e eles veem ouro. E eles começam a passar a espada nas vendas, onde seria o lugar do cimento, para arrancar o ouro. E ali, ao invés de depois de destruir Jerusalém, em vez de ir embora rápido para Roma, eles ficaram tirando o ouro todinho do templo. Dessa maneira se cumpriu a profecia de Jesus. Não ficou pedra sobre pedra que não foi o quê? Derrubada. E até hoje
Jerusalém está sendo o quê? O templo. Então, para o anticristo aparecer, o templo precisa o quê? Está pronto. Lá onde era o templo de Salomão estava escrito Jeová. E quando esse templo ressurgir, a igreja está em alguns minutos de ser o quê? Arrebatada. Então, preste atenção no jornal. Quer entender a profecia? Olha para a igreja, olha para o mundo e olha para o governo. Porque Deus levantou 3 exemplos no passado: os reis, os sacerdotes, quem? Os profetas. Quem são os reis hoje? Nosso presidente é o macumbeiro. Luiz Inácio Lula. Olha para o governo que nós estamos aqui. Olha para o governo da China. Olha para o governo dos Estados Unidos. Depois você olha para a igreja, que é os profetas, os sacerdotes. E depois você olha para as entidades aí fora que se dizem profetas. E até alguns dentro da igreja. Porque Jesus falou que haveria muitos falsos cristos, muitos falsos o quê? Profetas. E qual é a finalidade desses falsos profetas e falsos cristos? Enganar os escolhidos. E aqui eu vou fechar. Apocalipse 3,10 diz o quê? Como guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Guarda o que tens, não esse que veio sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém roube a tua salvação. Então não perca a tua salvação por cigarro, por bebida, por fofoca, por nada. Não se amolde a esse mundo, mas se amolde a palavra de quem? Deus. De Deus. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, até aqui, né, eu deixo. Na outra aula, a gente entra no arrebatamento direto. Tá bom? Vou estar fazendo a oração do término aqui, em nome de Jesus. Oh, glória. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso eterno amado Pai. Deus, toma nas tuas mãos as nossas vidas. Leva teu povo em paz e em segurança até a tua casa, nos livrando da bala perdida, do homem sanguinário. Alegra nosso coração. Meu Deus, é um motivo, Pai, de muita alegria ouvir a sua palavra. Deus, e permitir que o Espírito Santo venha abrir também os nossos entendimentos dentro desses assuntos que são tão claros, né, polêmicos e complexos também. Porque, Pai, se um homem não procura conhecer os mistérios de Deus, meu Pai, ele vai andar num trem sem trilho. E a Bíblia fala que o cego não pode guiar outro, senão vai ambos para o abismo. Mas o louvado e agradecido é o teu nome, que o teu Espírito Santo tem nos dado direção para trabalhar com a tua Bíblia de forma simples, meu Deus, e na medida do possível, onde o Espírito Santo nos capacita com sinceridade e fidelidade. Então, meu Deus, abençoa teus filhos, fala conosco mais e mais no amanhecer, ao dormir, nos fortaleça, faz em nós conforme a tua vontade. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. Olha assim com as tuas mãos. Que o amor de Deus Pai, as doces e rica consolação do Espírito Santo, seja o árbitro no coração de todos que amam e aguardam a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos que têm essa mesma esperança, digamos em nossa voz: amém. A vitória é nossa. E se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Deus, Quem impedirá? Ebenezer, Ebenezer. Glória a Deus. As palmas do Senhor para terminar. Aleluia. Quem Deus, quem quiser comprar doce, compra, abençoa a igreja. Aleluia.